Olá, sejam bem-vindos, queridos e queridas, para mais um vídeo de filosofia taoísta, em que nós agora vamos abordar essa questão da beleza, do belo. Nós vamos ver que Lao Tzu ele faz uma crítica de nosso apego às formas, às aparências. Em chinês, nós falamos belo com o adjetivo mei, né, mei. E Lao Tzu usa a palavra mei, né, beleza. Só que, justamente, gente, o belo é algo que depende muito, né, de cada pessoa. Depende do juízo subjetivo, individual. Em chinês, nós vamos falar, como diz o professor Wang Banxiong, né? 主观é subjetivo. 主观的判断, o juízo subjetivo, né? 判断 é juízo. Ou seja, a todo momento, a nossa mente, o nosso Xin, né? A nossa mente, ela diferencia, distinguindo o que é belo e do que não é belo. Ou seja, nós fazemos sempre essa distinção entre o que é feio e o que é belo. Essa dualidade, né? Que é justamente essa espécie de rede em que nós caímos, né? Como se fosse uma armadilha. E aí eu me pergunto, gente, se nós podemos atribuir, né, cada vez menos esses adjetivos, fazermos menos juízos. E é por isso que eu me pergunto, será que há uma beleza que seja única para todos? Né? É evidente que não. Né? A beleza depende do olhar de cada pessoa. E muitas vezes, geralmente na nossa sociedade, a gente pensa que há uma espécie de beleza. Só que essa beleza ela está vinculada a um modelo, a um padrão, né? A um modelo que todos meio que aceitam sem questionar. Né? Todos se conformam a esse modelo padrão. Por isso que Lao Tzu, já na época dele, né, falava no capítulo 2 que quando alguém reconhece o belo como belo, este deixa de sê-lo. Quer dizer, o belo não é algo senão aquilo que depende do agenciamento dos juízos de valores de uma determinada mente que está inserida num contexto cultural, num contexto linguístico, né, num contexto social. Por isso que não existe a beleza sem o julgamento daquele que, né, acha que é belo aquilo. Por isso que o belo é determinado, sim, por um juízo subjetivo. Mas isso porque se nós tivermos com a nossa mente apegada, 执着, né, em chinês, apegada às formas, xin, né, xin é forma, xin zuang. Mas pensem o seguinte, e se nós pudéssemos libertar a nossa mente de de todos os apegos às formas, às aparências externas, né? Tentar ver de maneira diferente, tá? É provável que aí a beleza surja até em certos acasos, em certas contemplações não habituais, né? Por isso pode surgir de uma visão mais direta, mais sincera, tá? De um olhar autêntico, né? Se nós olharmos as coisas com outros olhos, com olhos mais despidos, né, do nosso ego, porque muitas vezes nós estamos carregados de juízos, de valores, de crenças do passado, né, que vai moldando a nossa realidade. É por isso que a filosofia taoísta ela nos pede um certo desprendimento, um certo desapego em relação às formas habituais, né, de olhar as coisas, tá, gente? Por isso, uma atenção plena eu acho cada vez mais necessário como condição para nós vermos aquilo que é ínfimo, aquilo que é quase pequeno demais para ser visto, né? Por isso que o Lao Tzu fala contemplar o pequeno e apreciar o sem sabor, né? Isso por quê? Porque nós precisamos ir além das aparências, né, do Shinzo. É ir além da superfície das aparências, né? Isso porque muitas vezes estamos tão carregados de normas, de convenções do que é belo, que a gente esquece
ignora outras coisas que não são consideradas, aprovadas pela opinião da maioria do senso comum, né? Por isso, é a partir daí que emerge, digamos assim, uma beleza singular. Porque, justamente, né, reflitam sobre isso. O que é interessante é que essa beleza pode nascer da simplicidade do seu olhar, né? Se você puder olhar as coisas com mais simplicidade, mais com olhar de contemplação, a beleza vai certamente te tocar, né? E isso porque você se liberta, digamos assim, de mecanismos que são viciantes, hábitos condicionantes. Por exemplo, quando nós estivermos com nossos olhos de avareza, de ambição, de arrogância, de inveja, olhos presos ao valor do status, né? E aí a gente perde justamente as coisas mais pequenas, as coisas que às vezes não tem aquela espetacularização, tá? Por isso, se nossa mente puder transcender pouco a pouco a superfície, que é essa superfície externa, né? Que é algo muito rasa. Por exemplo, no mundo digital, quando nós apenas vemos certas imagens e nós somos fascinados pela uniformidade do igual, né? Como diz o Byung-Chul Han, o filósofo coreano, que eu gosto muito, ele faz a gente criticar essa realidade do mundo digital para a gente não ser, vamos dizer assim, governado por essas imagens que muitas vezes elas são padronizadas, tá? Por isso a beleza vai em outro nível. Essa beleza feita, digamos assim, construída a partir da tessitura de um olhar mais atento na solidão, né? A gente precisa também dessa solidão individual para que a gente possa apreciar. Então, gente, olha que maravilha. Se nós refletirmos a sério sobre essa possibilidade de que nós podemos mergulhar mais fundo, não ficar na superfície, mas ir mais fundo de nós mesmos, de nossa alma, né, mesmo, de poder apreciar com a alma, aí qualquer coisa no mundo da manifestação pode significar uma coisa muito estranha. Justamente porque o Byung-Chul Han fala que a gente está perdendo a estranheza. A sensação de estranheza é tão importante para a constituição do mundo artístico, das formas, né, exuberantes, belas e variadas e multiformes, né, que justamente a gente está perdendo isso, perdendo essa estranheza do infamiliar. A gente está, através do mundo digital, se conformando com aquilo que é igual. Ele diz que é o inferno do igual, essa uniformidade digital que achata todas as imagens em uma certa forma de ver o mundo, né? Fazendo com que a gente acredite que a beleza só exista naquela direção, quando na verdade a beleza ela pode estar em todas as partes. É por isso que, se nós estivermos livres, mais solitários, é claro que é um exercício do olhar, né? Também tem a ver justamente com o exercício da não ação, do wu wei, né? Da não interferência, o Karnral, não interferir muito através de juízos, de valores, de crenças, de todo esse apego que eu estava falando. Quando nós estivermos com sensibilidade aguçada, com a inteligência mais desperta, quando nós estivermos atentos para a beleza desconhecida, porque a conhecida já está muito saturada, né? Já nos saturamos com a beleza já conhecida. A gente não se arrisca a ver, a construir, a pensar, a sentir formas diferentes e belas, né? Essa heterogeneização é importante. A gente estar mais, digamos assim, poroso à heterogeneidade. Por isso, é preciso que a gente saia dessa dualidade muito limitante, desse condicionamento da nossa mente, que sempre limita as coisas em belo e feio, quando na verdade existem nuances, múltiplas nuances, múltiplas formas, múltiplos mecanismos
de apreender a beleza. Múltiplos, vamos dizer assim, olhos que nós precisamos fazer crescer dentro da gente. E até me empolgo falando disso, né, porque na medida que nós nos desvencilhamos desse pensamento dualístico, né, a gente vai, vamos dizer assim, se abrindo para o mundo da unicidade aquela que o mestre Eckhart, os místicos como o mestre Eckhart, o Plotino, né, buscavam. Quando a gente sai da beleza externa e vai além, né, arriscando-se para ver coisas desconhecidas. A gente sai das imagens já conhecidas para, vamos dizer assim, a planície do desconhecido. Por isso, existem sim outras formas de criar, de nos conduzir para o indizível, para nós rompermos gradativamente com esse hábito de interpretar. E justamente a gente, quando interpreta, a gente fala, isso é belo, a gente já está julgando antecipadamente. Então a gente precisa, na verdade, ter um olhar demorado, contemplativo. Né? É justamente esse olhar que é mais poroso, é mais natural, né? Mais simples, sem interpor com nossas interpretações, sem interpor com significados, que a nossa mente sempre quer colocar significado em cima, né? Rotular, ela quer dar aquilo que para ela se encaixa dentro do que ela espera, dentro do que ela quer. É o que o Wang, né, vai falar. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Quando ele fala da mente condicionada, ele fala assim, as coisas belas, são aquelas que a mente humana gosta, né, tem predileção por aquilo. Já as coisas feias, 恶的事物是人心所远离，讨厌的。讨厌em chinês é detestar. Então, aquelas coisas que você detesta, você quer rejeitar e você julga como feias. Mas vejam que isso é só a reação da mente, não é um mundo tal qual é. Por isso que eu pensei em um exemplo. Assim. Imagine que você possa olhar para o fenômeno, tá, da essência das coisas, tal como ela é. Sem nenhum julgamento, sem suposições, sem telas mentais projetando imagens, né? Projetando sentimentos. E quando você fala assim, eu não quero, você rejeita. Né? Então imagine no mundo também, no mundo animal, que o coelho não imagina que uma tartaruga é feia, né? Que uma galinha não imagina que uma serpente é bonita, por exemplo. Né? Para ela, a serpente é, e ponto final. Mas nós, com a nossa mente condicionada, apegada às formas, nós estabelecemos juízos e critérios. E assim a gente vai percebendo as coisas, mas na verdade a gente não está percebendo nada. É por isso que a gente precisa transpassar o nosso olhar e demorar mais tempo contemplando a profundeza obscura de cada coisa, de cada ser. Por exemplo, ao perceber as asas de algum inseto, de uma borboleta, por exemplo, observar mais, não com os olhos só, mas simplesmente observar. É difícil, né? Justamente é olhar com a mente mais vazia. Com a mente vazia, o Ushin, né? Nesse estado da mente vazia, até os pares de opostos podem dançar numa dança dialética, né? Numa relação. Principalmente porque a nossa mente ela não consegue, a mente ordinária, ela não consegue associar e harmonizar os contrários. Ela pensa, isso é feio, então não combina com o belo. Né? Isso é de uma cor que não combina com aquela cor. Mas, na verdade, o mundo tal qual, né, com sua constituição de tantas variedades e formas, ela, na verdade, né, todas as formas se misturam. O mundo é esse caos, né, esse caos que às vezes espanta. Né? Por isso que a arte precisa se espantar novamente quando ela cria alguma coisa. E nós precisamos, cada vez mais, ter essa consciência da estranheza das coisas. Né? Por isso, ao ver o traçado das cores, ao ver o movimento das linhas, a casca de alguma árvore, nós precisamos também ter esse olhar de percorrer o movimento, né, das estrias e das rugosidades da árvore. Né? Isso é um exercício, isto é
o exercício que vai se dar internamente através desse mergulho, dessa sondagem, dessa imersão íntima, individual, solitário, né? Enfim, é vendo e contemplando por trás das aparências, tá? Por trás dessa exterioridade e vendo além, né? Sempre. Por isso que eu vou terminar falando aqui de uma história do vazio perfeito de Lietzig. Vocês vão ver como é interessante, olha só. Quando Yang Tzu passava pelo estado de sono, pernoitou numa hospedaria, cujo dono tinha 2 concubinas, uma bela que ele desprezava e outra feia que estimava. Yang Tzu perguntou ao dono o motivo da sua discriminação. O dono respondeu: a bela considera a si mesma bela, mas eu não a considero bela. A feia considera a si mesma feia, mas eu não a considero feia. Por fim, Yang Tzu disse aos seus discípulos: lembrem-se, ao agirem de acordo com a virtude, sem se considerarem virtuosos, certamente vocês serão amados onde quer que estejam. Então, a beleza, ela nasce, né, ela acontece simplesmente porque o seu olhar está puro, internamente despido, vazio, né, a mente vazia, desapegada das formas. E não quando você quer se esforçar, quer interpretar, quer dominar, quer de alguma forma deter e se apegando a um conceito, a uma ideia que na verdade não corresponde ao que é, ao fenômeno. Nesse sentido fenomenológico, a beleza simplesmente acontece, ela toca o coração e assim a alma, né, entra em êxtase quando vê, às vezes, pequenas coisas que parecem que são insignificantes, mas na verdade são imensas, de uma beleza, de uma força, de uma potência que vai além da nossa conceituação. Gente, eu fico por aqui. Muito obrigado. Xexeniman.